Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Nós temos falado nessa semana sobre a maravilha de termos Deus habitando em nós. E eu falo isso de maneira bíblica, não da maneira como a nova era fala, porque eles falam de um Deus qualquer, ou ele nos iguala a Deus, né? Ou como os kardecistas que falam que Jesus é apenas um homem que tem um espírito elevado, ele veio aqui, reencarnou trocentas vezes até virar o Cristo. Isso não é bíblico. Jesus é Deus na essência da palavra, na plenitude da divindade, como o apóstolo Paulo diz, mas não é o tema do nosso vídeo. O tema do nosso vídeo hoje baseia-se em Gálatas 4:19, e Paulo compara a comunhão da igreja de Cristo com Cristo como se uma mulher grávida. Ele fala até que Cristo seja formado em vós. E como eu já expliquei, a palavra em quer dizer dentro, ok? Quando você diz assim, eu estou em casa, está dentro de casa. Estou em São Paulo, você está dentro da cidade ou do estado de São Paulo, ok? Então, quando fala de Cristo em vós, ele compara, e ele fala das dores de parto, pode ler no contexto. Então compara a igreja de Cristo, ela tem uma comunhão tão grande com ele, que ele habita dentro dela, né? Então, há pessoas que tentam explicar isso. Isso não tem explicação humana. Nós não conseguimos explicar. E por que eu estou falando desse assunto? Porque nós conseguimos, melhor que explicar, experimentar. Já pensou se só as pessoas que soubessem explicar como que o celular funciona pudessem ter um celular? Eu mesmo já não ia ter. Eu não tenho ideia de várias coisas. A maioria das coisas de como funciona um celular, eu não sei explicar, mas eu sei usar. Eu sei usar bastante coisa. Conheço vários recursos. E é isso que eu preciso. Eu não preciso saber como que é feito, como que a mensagem vem aqui, sai de lá. Isso aí, se eu quiser correr atrás, se eu achar que é importante, eu vou. Se eu não achar interessante, ninguém pode me chamar de burro ou algo semelhante, me diminuir, porque eu não tenho interesse no assunto. E realmente eu não tenho nem tempo para isso. Eu estou ocupado com as coisas que me interessam, né? Então, como eu costumo dizer, né? O fato da pessoa ter um celular de ponta, o melhor celular, hoje é o Apple 15, né? Então, falam assim, a pessoa tem um Apple Phone, um iPhone 15, tá? E como está o português dela? Tá bom? Ela escreve bonitinho? Porque o fato da pessoa ter um celular caríssimo não quer dizer que ela sabe escrever direito, não quer dizer que ela sabe se comunicar. Aliás, a maioria não sabe. Tá entendendo? Então, o ponto aqui não é explicar, né, tintim por tintim, como que Cristo vem habitar dentro de nós, em termos teóricos, não dá para saber. Mas em termos espirituais, nós temos explicado isso. Ontem mesmo foi um vídeo muito importante falando da palavra que habita em nós, né? As pessoas que são cristãs de verdade, elas têm o sentimento de Cristo nelas. Elas sentem as coisas como Cristo sente. Elas têm essa intimidade com Ele. Elas pensam como Ele pensa. E isso não é obra do acaso. Isso não vem com rituais. Isso vem com uma intimidade prática, com uma intimidade que você realmente deseja do fundo do seu ser. Você tem que amar a Cristo de tal forma para chegar nesse ponto que Ele e você se misturam, se tornam um. E aí, eu não estou falando que Cristo vai deixar de existir. Eu estou falando como acontece na Bíblia entre um casal, sendo os dois uma só carne. Então, isso
ele não acontece visualmente, mas um casal que realmente se ama e que serve a Deus, eles pensam da mesma forma, eles agem parecido. Não estou dizendo de lavagem cerebral, não me entendam mal, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o acordo principal de um casal é satisfazer um ao outro, fazer feliz um ao outro, ter como prioridade um ao outro. É disso que eu estou falando. Então, quando nós misturamos nossa vida com Cristo, e eu tenho experimentado isso, é algo que não se compara, não tem outra coisa melhor. Não tem outra coisa melhor. Nós temos que chegar ao ponto de falar como o apóstolo Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em o que é mesmo? Em quer dizer o quê? Dentro. Cristo vive dentro de mim, o apóstolo Paulo falou. Isso não é experiência de qualquer um. A pessoa tem que ter muita autoridade de Cristo para pronunciar uma frase dessa. Muito profunda. Um alto privilégio. E nós não podemos expulsar o Espírito Santo da nossa vida, porque através dos nossos atos e sentimentos e pensamentos errados, deturpados ou então impuros, nós bloqueamos essa experiência. Se nós adoramos a impureza, nós bloqueamos essa impureza. Eu acho interessante, né, os católicos que dizem, principalmente eu vou falar das mulheres, que dizem apreciar Maria, amam Maria. Aí se você fala, você quer viver como Maria viveu? Não, aí não. Maria vivia uma vida santa, Maria não ficava mostrando o corpo dela para todos e qualquer homem. Maria, se vivesse em nosso dia, não ia colocar fotos no Facebook dela com uma roupa decotada, ou mostrando o traseiro, ou mostrando as coxas dela. Então, se a pessoa diz que admira Maria, mas vive diferente de Maria, é bem simples e bem fácil de entender que essas pessoas não admiram Maria coisíssima nenhuma, né? Coisíssima nenhuma. Então, é muito fácil falar, né? O papel e uma caneta ali, você escreve o que você quiser, mas não quer dizer que seja verdade, né? E aí o cristão que acredita em Cristo como único Deus, também se falar que admira Cristo, mas gosta de viver uma vida totalmente contrária à de Cristo, ele é um mentiroso, né? João diz assim: aquele que diz que está nele e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 4. Então, nós temos o privilégio de imitarmos a Jesus, de admirarmos a sua vida, e isso só é provado não pelo que eu falo, não pelo que eu estudo, mas pelo que eu vivo, em outras palavras, pelo que eu sinto e pelo que eu penso. Os nossos pensamentos, mais os nossos sentimentos, é que vão revelar quem nós realmente admiramos. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Nós estamos implorando, pois o YouTube está cobrando isso da gente, para poder mais pessoas terem acesso a esse vídeo, é necessário que vocês colaborem conosco. Assim o YouTube vai ver que o vídeo está tendo uma certa movimentação, agitação, ele automaticamente espalha para outras pessoas, e assim nós vamos ter novos inscritos, e o melhor, as pessoas vão ter o evangelho verdadeiro em casa, uma espiritualidade cristã pura, bíblica, sem interferência humana, sem interferência de espiritismo, sem interferência de nova era, mas simplesmente e pura como Cristo é. Oremos uns pelos outros, orem pelo nosso canal. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.